Olá pessoal, vocês que estão chegando aí, desculpem, eu atrasei uns 2 minutinhos, estou enrolado aqui com algumas questões da faculdade, mas a gente já já inicia a nossa aula, tá bom? Boa noite, Carla, Adeilda, Maria Dulce, Letícia, Marilene, Elza, Jansen, boa noite. Adeilda, já tinha falado, Maria do Rosário, Eliene, Gislaine, boa noite, Andréia, boa noite, Aparecido, Valéria, boa noite, Olineide, Raimunda, Rosana, Maria Imaculada. Olha, já estamos em 40 pessoas assistindo a gente, né? Já é uma sala de aula comum lá na faculdade. Maria José, boa noite. Severina, boa noite. Elibiano, boa noite. Regina, boa noite. Boa noite, Tatinha. Carlos, Alex. Ô, Alex, meu amigo, você tá bem, meu filho? Alex é meu amigo lá de Ribeirão Pires, amigo de infância. Boa noite. Beth, boa noite. Sônia, boa noite. Irna, boa noite. Luísa. Estamos com 51 pessoas neste momento nos assistindo. Daqui a pouco a gente inicia, tá bom? Boa noite, Luísa, Leila, Carmen, boa noite. Dá mais um minutinho. Boa noite, Denise. Boa noite, Cidinha, Cristina. Que bom, pessoal, nós estamos dando continuidade às nossas aulas, né, de Mariologia, e vamos, hoje, nesta aula, falar um pouco sobre o dogma da virgindade perpétua, tá bom? Como compreender a virgindade perpétua. É um tema sempre muito delicado. Aliás, todos os chamados dogmas marianos são temas delicados do ponto de vista teológico, porque nós não temos os termos definidos na Escritura, né? Então os termos vão sendo construídos, digamos assim, elaborados pela tradição cristã, né? Mas, claro, a base teológica está sempre nas Sagradas Escrituras, né? Não estão em outros lugares, mas nas Sagradas Escrituras. E para nós católicos, aí está a grande diferença entre nós católicos e os nossos irmãos evangélicos, é que além das Sagradas Escrituras, nós temos também a Sagrada Tradição como fonte da revelação de Deus, né? Então a Sagrada Tradição nos diz muitas vezes questões, nos fala de questões que não estão necessariamente presentes na Escritura e que mesmo assim nós consideramos como algo que faz parte da fé cristã, tá? Na semana passada nós terminamos o tema, né, do dogma Maria, Mãe de Deus. Então, hoje nós vamos para o segundo dogma que foi definido, que é o dogma da virgindade perpétua. Como eu dizia, falar sobre o dogma da virgindade perpétua é um pouco delicado, exatamente porque nós não temos nas Escrituras nada que afirme categoricamente que Maria permaneceu virgem após o parto, né? Nós temos sim que Maria
concebeu virgem, porque ela concebe pelo Espírito Santo. Mas de forma clara nas Escrituras, nós não temos nada que indique que o parto foi um parto virginal, né? E que depois Maria havia permanecido virgem. Então, como que nós explicamos o dogma da virgindade perpétua? A partir daquilo que nós temos como fonte bíblica, a virgindade antes do parto, e aquilo que nós temos como fonte patrística, fonte da tradição, que é a virgindade no parto e pós-parto, ok? Bom, no que diz respeito à virgindade antes do parto, nós temos os textos bíblicos que afirmam isto, né? Então, em Mateus 1:23, nós temos o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. Mateus diz: a virgem conceberá, né? Então, a concepção de Jesus no ventre de Maria se dá de forma virginal. Não há participação de um homem, não há participação do varão, tá? Algo que também nos chama a atenção nesse texto, nós vimos isso quando nós tratamos do Evangelho de Mateus, mas vamos apenas recordar, é que quando Mateus vai trabalhar a descendência de Jesus, né, ele chega ao seguinte, no capítulo 1, versículo 16. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Até então, era sempre o pai que gera o filho, né? No caso de Jacó gera José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Os padres da igreja vão ler esse texto e vão afirmar que não houve nenhum tipo de relação, conforme já diz o próprio texto, entre José e Maria para a concepção de Jesus. O filho de Maria é de fato concebido por obra do Espírito Santo, tá bom? E também temos o texto de Lucas 1, 26 a 27, que diz: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José. O nome da virgem era Maria, tá? Então, Maria como a virgem que concebe, a virgem que concebe através do poder do Espírito Santo. Então, essa concepção virginal é atestada nas Escrituras. Isso nem mesmo os nossos irmãos evangélicos podem negar ou questionar, porque isso é bíblico, tá? Então, como eu dizia, a grande questão se dá exatamente na ideia de virgindade no parto e na virgindade perpétua, ou seja, pós-parto, né? Onde estão as nossas fontes para tratar desta questão da virgindade perpétua de Maria? A virgindade perpétua de Maria é trabalhada pelos padres da igreja, tá? Que vão ler as Escrituras, vão olhar para a pessoa do Cristo não como mais um ser humano, mas como o próprio Deus que está nascendo, e vão identificar que, pelo fato de ser Deus quem está nascendo, este Deus não nasce como todos os demais homens, né? E muitos deles vão trabalhar a ideia de que a virgindade de Maria, ou a sua natureza, permanece íntegra mesmo após o nascimento de Jesus, né? Não teria sido rompido o seu ímen. Jesus não teria nascido como qualquer ser humano e Maria não teria sentido as dores como qualquer outro ser humano, né? Uma vez que aquele que é gerado em seu ventre não é mais um ser humano, é o próprio Deus, entende? Então são os padres da igreja, os primeiros cristãos, né? Os grandes primeiros
teólogos, primeiros bispos, aqueles que muitas vezes conviveram com os apóstolos, que vão começar a indicar esta questão para nós. Por exemplo, né? Inácio de Antioquia afirmará o seguinte: cheios de uma fé plena em nosso Senhor, que é verdadeiramente da linhagem de Davi segundo a carne, filho de Deus segundo o poder de Deus, nascido verdadeiramente de uma virgem. Olha, nascido verdadeiramente de uma virgem. Inácio não diz concebido de uma virgem, diz nascido de uma virgem. Isso indica que o nascimento de Jesus, não só a sua concepção, mas também o seu nascimento se dá de maneira virginal, né? Não haveria aqui o ímen, digamos assim, sendo rompido. Haveria uma integralidade da natureza, da natureza física de Maria. É isso que os padres da igreja estão dizendo, né? Eles compreendem exatamente dessa forma. Maria teria sido preservada na sua integralidade, né, no nascimento de Cristo. Por quê? Porque não é mais um homem que está nascendo, mas é o próprio Deus quem está nascendo, certo? Muitos padres da igreja também vão fazer a alusão com o nascimento do primeiro homem. O nascimento do primeiro homem se dá através de uma terra virgem, né? E Maria seria esta terra virgem de onde nasce o segundo Adão, né? O segundo homem por excelência, ou aquele por quem foram criadas todas as coisas, né? Então Jesus não seria mais um que está nascendo, tá bom? Também um outro padre da igreja que vai trabalhar essa questão do nascimento virginal é São Justino, tá? Nós estamos falando aqui do século II, século III, da era cristã, ou seja, muito próximo aos apóstolos, muito próximo ao evento Jesus Cristo, tá? Eles vão dizer, São Justino vai dizer, Jesus não é um homem como os demais, nascido de homens, é filho de Deus, nascido virginalmente, né? Não é um homem como os demais, mas nascido de Deus virginalmente. Quem fecunda Maria é o Espírito Santo. Aquele que é gerado no ventre de Maria é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, este homem não pode ser tratado como qualquer outro homem. E por ser Deus, convinha que aquela que o pariu, né, aquela que o deu à luz, pudesse ser preservada na sua natureza de todo tipo de corrupção, tá? Inácio de Antioquia ainda vai dizer o seguinte, olha que interessante: se ocultou ao príncipe deste mundo a virgindade de Maria e o seu parto. Então, mais uma forma de se dizer que os mistérios de Deus não são compreensíveis, né? Nós muitas vezes queremos esgotar o mistério. E esta nossa tentativa de esgotar o mistério de Deus nos faz cair numa certa soberba, né? De nossa parte. Nós não conseguimos esgotar os mistérios de Deus. Se Deus foi capaz de nascer, de ser concebido em uma virgem, ele é também capaz de nascer virginalmente. Essa que é a ideia, tá bom? Depois, nós temos, antes de falar de Santo Agostinho, vou citar um texto que é o proto-evangelho de Tiago. Claro que este não é um texto revelado, né? Não é considerado texto canônico, não é um evangelho canônico, mas é interessante porque é uma literatura cristã antiga que reflete ou que trabalha exatamente essa ideia do parto virginal, né? No proto-evangelho de Tiago, nós temos uma cena muito interessante, curiosa e até mesmo engraçada, né?
Nós temos um trecho que vai dizer o seguinte, lá no proto-evangelho de Tiago. Então a mulher que descia a montanha me perguntou: Onde vais? Respondi: Procuro por uma parteira hebreia. Ela disse: Sois de Israel? Respondi: Sim. Então ela disse: Quem está dando à luz na caverna? Disse: É José quem está conversando com essa mulher. Disse então José: Minha esposa. Ela replicou: Mas não é tua mulher? Respondi-lhe: É Maria, aquela que foi criada no templo do Senhor. Existe uma tradição da igreja primitiva de que Maria teria sido criada no templo de Jerusalém, consagrada a Deus, e que, chegada a idade de se desposar, foi combinado, foi arrumado um casamento, né, arranjado um casamento com um homem que a protegeria, né, a protegeria até as núpcias. E este homem era José. Então Maria teria sido entregue em casamento a José, ou entregue à proteção de José, tá certo? Até que se chegasse o tempo de ela vir a se casar. Tá? Por isso que diz, é Maria aquela que foi criada no templo do Senhor. De fato foi-me dada por mulher, mas não o é, e agora concebe por obra do Espírito Santo. Então o que o autor aqui desta história está dizendo, né? Que José reconhece que Maria foi dada a ele como esposa, mas ele não a tomou como esposa, ele não teve nenhum tipo de relação com Maria, porque aquele filho que está dando à luz é obra do Espírito Santo, tá? Disse a parteira: Isso é verdade? José respondeu: Vinde e vede. Então a parteira foi com ele. Chegando à caverna, pararam, pois estava coberta por uma nuvem luminosa. Essa nuvem luminosa quer indicar a presença de Deus, tá? É a Shekinah de Deus, a presença de Deus. Lembrem-se que o povo de Israel era guiado pelo deserto por uma nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo durante a noite. Então, sempre que, mesmo nas Escrituras, quando aparece a ideia de nuvem que para em um determinado lugar, ou de uma coluna de fogo que passa, né? Geralmente quer indicar a presença de Deus. O autor sagrado, aliás, o autor aqui do proto-evangelho de Tiago está indicando isso, tá bom? A caverna onde Maria teria dado a luz estava repleta de uma nuvem luminosa. Disse a parteira: Minha alma foi agraciada, pois meus olhos viram coisas incríveis e a salvação de Israel nasceu. Então a nuvem saiu da caverna e de dentro brilhou uma forte luz, de forma que nossos olhos não conseguiam ficar abertos. E a luz começou a diminuir e viu-se que o menino mamava no peito da sua mãe. Olha que coisa interessante, né? Este autor do proto-evangelho de Tiago, para preservar o momento do nascimento de Cristo, né, mostra que no momento em que o Cristo nasce, uma grande luz brilha e os olhos humanos são incapazes de ver o nascimento, né? Quando a luz se dissipa, o menino já está mamando no seio de sua mãe, tá? Por que isso é interessante, pessoal? Mais uma vez eu digo, tá? Isso aqui não é um texto da Escritura, não está na Bíblia esse texto, não é texto canônico, não é texto revelado, mas é uma literatura cristã antiga, dos primeiros séculos, que reflete uma tradição já existente entre o povo, entre as comunidades cristãs, quer indicar que o parto de Jesus se deu virginalmente e não como se dá os demais partos, tá bom? A luz começou a diminuir, viu-se que o menino mamava no peito de sua mãe, Maria. E a parteira gritou: Hoje
é o meu grande dia, vi com meus olhos um novo milagre. E saindo da gruta, veio ao encontro de Salomé. Salomé seria uma personagem nesta história que duvidaria deste nascimento virginal, né? Disse a parteira: Salomé, Salomé, preciso contar-lhe uma maravilha jamais vista. Uma virgem deu à luz. Como sabes, isso é impossível para a natureza humana. Respondeu-lhe Salomé: Pelo Senhor meu Deus, não acreditarei, enquanto não puder tocar os meus dedos em sua natureza para examinar-lhe. Então a parteira entrou na caverna e disse a Maria: Prepara-te, porque existe uma dúvida sobre ti e nós. E Salomé pôs o seu dedo na natureza de Maria, nas partes íntimas de Maria, e soltou um grande grito: Ai de mim! Minha malícia e incredulidade são culpadas. Eis que minha mão foi carbonizada e desprendeu-se do meu corpo por tentar ao Deus vivo. E se ajoelhando diante de Deus, pediu: Ó Deus de nossos pais, recorda-te de mim, pois sou descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Não me tornes exemplo para os filhos de Israel. Cura-me para que possa continuar a me dedicar aos pobres, pois bem sabes, Senhor, que curava em teu nome e recebia diretamente de ti o meu salário. Então um anjo do céu apareceu-lhe e disse: Salomé, Salomé, Deus te ouviu, toque o menino e terás alegria e prazer. O que está por detrás aqui deste texto? Né? O que está por detrás desse texto é exatamente a ideia da virgindade de Maria no parto, tá bom? Como eu disse, é um texto antigo, né? Dos primórdios do cristianismo, que quer refletir, que trabalha algo que já era comumente acreditado. Tá? E aí vocês vão me dizer assim: mas nas escrituras está escrito lá os irmãos de Jesus, né? A gente já viu isso quando nós tratamos um pouco dessa questão dos evangelhos, né? A palavra adelphos do grego, ela quer significar uma enormidade de relações, né? Não quer apenas designar irmãos consanguíneos. A palavra quer traduzir as relações que existem de intimidade entre as pessoas, de tal modo que podem ser irmãos primos, podem ser chamados irmãos o tio com o sobrinho, a tia com a sobrinha, podem ser chamados irmãos aqueles que fazem parte do grupo da intimidade da pessoa, por exemplo, os discípulos, né? Então, não necessariamente, irmãos, queira designar alguém que nasceu da mesma mãe. E é interessante, nós vamos ver isso daqui a pouco, que há uma tradição também da igreja, uma tradição antiquíssima, né, das comunidades cristãs, de que José teria sido casado e era viúvo, né, e que esses chamados irmãos de Jesus seriam filhos de José e não de Maria, tá bom? De uma primeira esposa de José, tá? Então, isso é interessante de a gente perceber. Claro que isso não está nas escrituras. Eu gosto de dizer sempre isso, tá? Não tentem procurar isso na escritura, porque vocês não vão achar, tá? Mas existe uma tradição antiga da igreja que diz isso, tá? Nós temos vários livros apócrifos que trabalham a figura de São José, a figura de Nossa Senhora, né? Trabalham situações que não se trabalha na Bíblia. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, por que há esta ideia da virgindade no parto, né, de que Jesus teria nascido virginalmente? A igreja começa a afirmar que a virgindade de Maria se dá não apenas antes do parto, na concepção, mas inclusive no parto. E os padres da igreja vão trabalhando já esta situação, tá? Só que fica faltando algo, né? Fica faltando a ideia de
virgindade pós-parto, tá? Virgindade pós-parto. Quem vai trabalhar muito, eu estou olhando aqui para cima para ver se eu enxergo o livro, né? Mas quem vai trabalhar muito, talvez um dos grandes primeiros teólogos que vai trabalhar a ideia da virgindade perpétua de Maria é São Jerônimo. Eu vou levantar aqui para pegar o livro e mostrar para vocês, tá bom? Tudo bem. Essa seria a obra de São Jerônimo, a Perpétua Virgindade de Maria, ou a Virgindade Perpétua de Maria, tá bom? Esse volume que eu tenho está em espanhol. E Jerônimo é aquele que vai, de fato, defender, como diz o outro, com unhas e dentes, a ideia da virgindade, tá? Ele é talvez o principal autor que vai dos padres da igreja, final do século IV, início do século V depois de Cristo, que vai trabalhar então essa questão da virgindade perpétua. É interessante o que diz, né, logo no início, São Jerônimo. Ele faz uma prece a Deus, tá? Pedindo que Deus o ilumine para que ele possa defender a virgindade perpétua da bem-aventurada Virgem Maria, né, contra um outro teólogo chamado Euvídio, que dizia que Maria não era virgem depois do parto, tá bom? Então é este livro, e talvez o primeiro grande padre da igreja que vai trabalhar de maneira clara em uma única obra a virgindade perpétua de Maria. Além de São Jerônimo, nós temos Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Santo Ambrósio, por exemplo, vai dizer o seguinte. Santo Ambrósio está ali século IV depois de Cristo, anos 380, 370, por aí, tá? Ele vai dizer o seguinte: não podia acontecer que aquela que em si tinha trazido Deus resolvesse andar às voltas com o homem, né? Nem José, varão justo, cairia nessa loucura de querer misturar-se com a mãe do Senhor em relação carnal. Veja, o que Santo Ambrósio está dizendo, minha gente? Nós não estamos falando de pessoas comuns, né? Nós estamos falando, primeiro, de Deus encarnado e de sua mãe, né? Por isso que Ambrósio vai utilizar esses termos. Não podia acontecer que aquela que em si tinha trazido Deus, né, tinha tido a experiência de trazer Deus no seu ventre, andasse às voltas com o homem, né? Às voltas com o homem. E nem José, que era um homem justo, temente a Deus, cairia na loucura de querer misturar-se ou querer ter algum tipo de relação com a mãe do Senhor, numa relação carnal, tá? Mais uma vez eu digo, não é qualquer pessoa, né? Nós estamos falando da pessoa de Jesus, o Verbo de Deus encarnado, a pessoa de Maria, né, que é a mãe do Verbo de Deus encarnado, por isso mãe de Deus, né, e a pessoa de José, que era tido como um homem justo, como um homem casto, né, e por isso teria também ele se preservado de relações com Nossa Senhora. Tá? Santo Agostinho também tem algumas frases interessantes no que diz respeito à virgindade perpétua, né? Santo Agostinho vai dizer que Maria é virgem que concebe, virgem grávida, virgem que traz o feto,
virgem que dá à luz, virgem perpétua. Então, o que Agostinho está dizendo? Na vida de Maria, o que existe é virgindade perpétua, consagração total ao projeto salvífico de Deus. Tá? E isso que é interessante nós percebermos também. Tá? Maria, ela é virgem antes do parto e no parto por graça divina. Pós-parto por adesão ao projeto salvífico de Deus. Ela poderia muito bem, porque ela era livre, né, querer ter uma família normal, com outros filhos, com José, por exemplo. Mas ela consagra a sua vida a Deus e esta consagração faz com que ela se torne sinal de consagração ao projeto salvífico de Deus. Né? Santo Ambrósio coloca Nossa Senhora como o maior exemplo a ser seguido pelas virgens, né? Quando ele vai escrever uma carta às virgens. Porque Maria, podendo ter algum tipo de relação, né, através da sua liberdade com qualquer outro homem, não, mas com José, seu marido, ela prefere consagrar-se totalmente ao projeto salvífico de Deus. Tá? Então, a virgindade perpétua diz respeito também à consagração de Maria, a consagração que Maria faz ao projeto salvífico de Deus. Um outro texto, né, que Santo Agostinho vai dizer. Agostinho vai dizer na sua instrução aos catecúmenos: Cristo nasceu de uma mãe que concebera sem contato de varão e que em seguida permaneceu intacta. Olha que coisa interessante, né? Cristo nasceu de uma mãe que concebera sem contato de varão e que em seguida permaneceu intacta. Virgem concebeu, virgem deu à luz, virgem viveu até a morte, ainda que estivesse desposada com um operário. Deste modo, Cristo destruiu a possível soberba motivada pela carne. Nasceu Cristo na cidade de Belém, que era tão pequena, a menor entre as principais cidades de Judá, a qual até hoje em dia é denominada aldeia. Com isso ensinou a que ninguém se vanglorie da grandeza de sua cidade. Bom, o que nos chama a atenção aqui é essa ideia de que Maria concebeu virgem, deu à luz virgem e permaneceu virgem até a morte. Tá? Deixa eu ver um outro texto aqui de Santo Agostinho sobre a virgindade. No seu comentário ao credo, né, à fé e ao credo, Agostinho vai dizer: cremos no Filho de Deus que nasceu pelo Espírito Santo da Virgem Maria. De fato, o dom de Deus, isto é, o Espírito Santo, é que nos valeu de tão grande humildade por parte de um Deus tão magnífico, a ponto de se designar tomar nossa natureza toda inteira no seio de uma virgem. Veio ele habitar no seio materno, deixando-o intacto. Né? Então o verbo de Deus vem habitar no seio materno, deixando este seio materno intacto. E olha que imagem interessante, né? Quanto ao que cremos a respeito de sua sepultura, a sepultura de Cristo, essa fé evoca a recordação daquele sepulcro novo que viria testemunhar a ressurreição de Cristo para uma vida nova, tal como aconteceu com o seio virginal em relação ao seu nascimento. Com efeito, assim como nesse sepulcro nenhum morto foi sepultado, nem antes e nem depois, conforme João 19:41, também no seio virginal de Maria, nem antes nem depois, ser mortal algum foi concebido. Então, quem diz isso é Santo Agostinho, final do século IV, início do século V depois de Cristo, tá bom?
E tem tantos outros textos de Santo Agostinho que nós poderíamos ficar citando aqui, mas se a gente for ficar citando, a gente não sai mais daqui hoje, né? E não sei vocês, mas a gente precisa dormir também. Um outro texto, só para terminar aqui, também de Santo Agostinho, no Sermão 186, em que ele vai dizer, né, vai repetir a ideia: Maria permanece virgem ao conceber seu filho, virgem como gestante, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao alimentá-lo em seu seio, virgem para sempre. Tá? Mais tarde, na Idade Média, Santo Tomás de Aquino também vai defender a questão, o dogma da virgindade perpétua. Ele vai dizer o seguinte: convinha que aquele que é filho único de Deus fosse virginalmente concebido ao se fazer carne, para que a natureza humana do Salvador fosse isenta do pecado original. Ficava bem que não fosse formado como de ordinário pela via seminal, mas pela concepção virginal. Nascendo segundo a carne de uma virgem, Cristo mostrava que seus membros deviam nascer segundo o Espírito dessa virgem, esposa espiritual que é a Igreja. Olha que coisa interessante. Tomás de Aquino está fazendo a relação Maria e Igreja. Da mesma forma como Cristo nasce do seio virginal de Maria, também os membros do corpo de Cristo, que somos nós, deveríamos nascer pelo batismo no seio desta virgem que é a Igreja. Continua ele: o nascimento virginal é de todo conveniente, pois o Verbo, que é eternamente concebido e procede do Pai, sem nenhuma corrupção, deve, se ele se faz carne, nascer de uma mãe virgem, conservando-lhe sua virgindade. Aquele que vem para retirar toda a corrupção não deve, ao nascer, destruir a virgindade daquela que lhe deu a luz. Tá? Isso são palavras de Santo Tomás de Aquino. Quando que o dogma da virgindade perpétua vai ser então trabalhado, promulgado, né? Nós temos algumas palavras já no Concílio de Éfeso, em 431. Também no Concílio de Constantinopla II, em 553, onde nós temos o termo Maria sempre virgem. Este sempre indica a virgindade antes do parto, no parto e depois do parto. Mas o principal texto que nós temos, né, que vai de fato indicar a virgindade perpétua como dogma, é do Sínodo de Latrão, em 649, onde o Sínodo vai deixar bem claro que aquele que não aceitar, aquele que não professar que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, deve ser anátema, deve ser excomungado, tá? E também nós temos uma bula do Papa Paulo IV, de 1555, confirmando aquilo que fora dito no Sínodo de Latrão, em 649. Duas questões interessantes no que diz respeito aos dois primeiros dogmas marianos. Os dois primeiros dogmas marianos são aceitos tranquilamente, tanto pela Igreja Católica Apostólica Romana, quanto pela Igreja Ortodoxa, pela Igreja Oriental, né? Porque foram dogmas definidos em concílios ou em sínodos, tá? Quanto aos outros dois dogmas, Imaculada Conceição e a Assunção de Nossa Senhora, estes temas são sim trabalhados na Igreja do Oriente, mas não foram promulgados como dogma, porque não houve um concílio geral da Igreja que pudesse confirmar este dogma, uma vez que a Igreja do Ocidente, Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja do Oriente estavam separadas, né? E continuam ainda separadas hoje em dia. Nós não estamos em plena comunhão com a Igreja do Oriente.
tá? Então, esses outros dois dogmas, Imaculada Conceição e Assunção de Nossa Senhora, foram promulgados por papas e não por concílios. E os orientais, eles deixam isso muito bem claro, que o dogma que deve valer para toda a igreja são dogmas decretados em concílios, em sínodos, né? E não simplesmente pela pessoa do Papa. Nesse sentido, nós católicos apostólicos romanos temos uma outra forma de interpretar essa questão, tá bom? Mas isso não vem ao caso, é apenas uma curiosidade para que vocês saibam. Na próxima semana, a gente vai trabalhar o dogma da Imaculada Conceição, né? Aí nós vamos entender por que a nossa paróquia é dedicada à Imaculada Conceição, que significa ser imaculada, né? No que diz respeito a Maria, tá? Ok, pessoal? Dá um ok aí nos comentários, só para eu saber que vocês estão aí. Porque às vezes dá a impressão que a gente está falando para um monte... Aliás, que eu estou falando só para o celular, né? Embora que para mim aparece a carinha de vocês, isso já me consola. Mas às vezes dá a impressão que a gente está falando para o celular. Ok? Beleza. Então, a gente se encontra na próxima semana. Antes de terminarmos, vamos rezar um Ave Maria, hoje de maneira especial, no dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora de Fátima, abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.